Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo? Continuando então o vídeo que eu estava trabalhando com vocês essa semana, voltando aqui, eu estou falando baixo que o pessoal está dormindo ainda, são 6 da manhã, mas vamos lá. Então, quando a gente, pegando a ideia do piloto automático, né? Quando a gente continua nesse piloto automático, onde as pessoas reproduzem os mesmos gestos, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, normalmente elas têm as mesmas preocupações. É como se a gente tivesse preso numa espécie de filme que a gente já viu, que a gente já assistiu diversas e diversas vezes, centenas de vezes, tá? Então a verdade é que em certa medida você não está vivendo, você está executando um programa. E o mais assustador de tudo isso é que ninguém percebe que essa repetição desse mesmo filme nada mais é do que uma espécie de um software, né? De uma programação condicionante que te faz seguir sempre os mesmos passos, os mesmos valores. Mas as pessoas não percebem isso porque elas estão num piloto automático tão eficiente, tão condicionante, tão escravizante, que elas acham natural, porque todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo tem as mesmas ideias, as pessoas se comportam em busca das mesmas metas, tá? Então é um software, é um programa tão sofisticado que faz com que você haja de tal forma que você nem percebe que está agindo assim, ou se você percebe, você tem isso como algo normal. Eu diria para vocês que é uma espécie de transe coletivo. E quando você está nesse transe coletivo, desse piloto automático, você não percebe que está sendo controlado. É como se a tua mente ela repetisse uma espécie de disco arranhado. E esse disco arranhado sempre diz a mesma coisa, que você tem que agir daquela forma, que você nasceu para trabalhar, que você é uma espécie de vítima, muitas das vezes, né? Onde você é definida pela dor ou então pelo sofrimento, que você não nasceu para ser realmente feliz, né? Muitas vezes sob essa ética de sofrimento, né? Que a vida te machucou, que as pessoas te traem, que assim é o certo da vida. Mas o problema disso é que quando você acredita nesse programa, nesse software, nesse piloto automático, estou segurando aqui que o meu monopé tá desligando quando eu boto aqui na mesa, então estou segurando na mão para não desligar. Mas quando você acredita realmente que você está que esse software é real, você dá mais poder ao piloto automático. É como se você estivesse retroalimentando a programação desse sistema que te domina, que te controla. Então, onde é que está a força de tudo isso? Quando dezenas de pessoas se comportam assim da mesma maneira, centenas, milhares, milhões, bilhões de pessoas se comportam assim, essa programação se torna uma programação coletiva que dá uma força absurda para quem fez essa programação, tá? Então, peraí. Então, essa programação é tão sofisticada, tal qual as sombras da caverna de Platão que estão ali para aprisionar todo mundo. Todos contemplam essas sombras, todos contemplam, como os hindus dizem, Maya, essa ilusão da vida individual como se fosse algo real, como se fosse algo absoluto, como se fosse a verdade absoluta. E por isso que é tão difícil de romper com essa ilusão. E justamente em algumas filosofias orientais, como o Vedanta, então a teosofia, o ocultismo, o taoísmo, elas mostram uma espécie de caminho que facilita nesse processo de libertação, mostrando que a chave está no autoconhecimento, está na busca interna, em um primeiro momento, numa espécie de questionamento de quem você realmente é, para depois, num dado momento, você acessar a tua verdadeira identidade, que é o Atman, que é a centelha divina. Então, nesse ponto, a gente encontra em algumas filosofias antigas uma saída desse grande ciclo, desse software que controla a humanidade. Então, no meu ponto de vista, essas filosofias que visam romper esse condicionamento desse piloto automático, onde o sistema nos escraviza, a gente pode encontrar o Vedanta, a teosofia, o Rosa Cruz, o ocultismo, todas as formas de meditação que fazem essa busca nesse mergulho introspectivo, tudo que te faz questionar essa realidade e tudo que te faz mergulhar para dentro de si, onde você nem mais questiona, você tenta perceber a realidade pela experiência própria, a realidade da vida. Quando você faz esse movimento,
você consegue nitidamente perceber que essa realidade material que a gente vive nada mais é do que uma mera ilusão, uma pontinha de um iceberg, tá? Então, por isso, eu acho muito importante que a gente procure o conhecimento nessas filosofias antigas, para no momento seguinte, depois que você se prepara com o conhecimento, que você questiona, que você percebe que está no piloto automático, baseado em crenças, em valores, uma certa programação mental que você recebe desde pequeno, quando você percebe isso no primeiro momento, eu diria que é um primeiro despertar. E depois, numa segunda etapa, você faz esse mergulho pela introspecção, pode ser numa filosofia como o Tai Chi Chuan, que você faz uma meditação com movimentos mais sutis, então uma meditação mais tradicional, sentado ali 20 minutos por dia na tua casa, ou então caminhando, contemplando a natureza. Enfim, com o tempo, quanto mais você repete esse tipo de introspecção no sentido de mergulho interno, você vai perceber que existe algo muito além do que esse condicionamento, essa sensação que colocaram na tua mente de que você nasceu para repetir certas coisas e certos padrões, tá? Você vai descobrir por conta própria que você nasceu para iluminar a consciência, que você nasceu para despertar para uma nova realidade, que esse planeta aqui, esse mundo físico é apenas um treinamento da vida. Então a gente pode encontrar, por exemplo, no Vedanta, que te propõe o reconhecimento de que isso aqui é uma ilusão, pelo conceito de Maya, onde ele diz que Maya nos faz acreditar naquilo que a gente pensa que é, baseado nos corpos, nos nossos corpos físicos, nas sensações do mundo, que tenta nos convencer que nós somos separados uns dos outros. Quando você estuda um pouquinho sobre o Vedanta e percebe que a multiplicidade é apenas um movimento transitório de ilusão e que a gente encontra a verdade na unidade, você começa a se abrir um pouquinho para uma nova perspectiva. Porque eu acredito que o primeiro passo é que a gente consiga, trocar de braço aqui, reconhecer que a gente vive numa realidade que engloba apenas uma camada superficial da verdade. Repetindo mais uma vez, da bonequinha matriótica, né? Eu sempre dou esse exemplo, aquela bonequinha russa, também chamada de babushka, que você pega e vai tirando as camadas. A gente está na primeira camada ali da superficialidade, que faz parte, em certa medida, da verdade também, mas é uma verdade aparente das coisas, né? A caverna existe, né? Se a gente pegar o mito da caverna de Platão, aquilo ali existe, os caras estão ali. Só que eles tomam algo que é irreal por real. No Vedanta, no hinduísmo, tem uma alegoria, né? Não é nem uma alegoria, mas uma ideia muito legal que ilustra bem isso. Quando alguém está numa estrada e vê do outro lado da estrada, se a estrada estiver um pouco escura, uma cobra no chão e se aproxima daquela cobra para tentar ver o que realmente é, muitas vezes vai perceber que aquela cobra não é uma cobra, é uma corda. Mas o medo e as ideias, as crenças limitantes fazem com que a pessoa pense que aquela corda é uma cobra e se assusta, não chega perto. Toma algo que não é por algo que é. Então o Vedanta vai tentar nos dizer isso, né? Como um primeiro passo, de uma forma geral, né? Claro que muita gente vai questionar essa ideia do Vedanta, tem várias correntes, várias linhas, mas de uma forma geral, de alguém que está de fora olhando, a ideia central é que você reconheça que a realidade não é tal como você foi ensinado desde pequeno a acreditar que era, tá? Quando você rompe essas crenças e essas ideias limitantes que foram impostas pela sociedade, e você consegue pensar por conta própria e perceber a realidade tal como ela é, você vai despertar num certo momento, numa certa medida. E isso exige um movimento muito íntimo de autoobservação, de autorreflexão, nem autorreflexão, né? Autoobservação mesmo, é pura percepção de quem você realmente é. Que você compreendeu que algo é real, mas que na verdade não é a realidade como um todo, é apenas um pedacinho, tá? Então acho que esse movimento é muito importante, a gente encontra no Vedanta. Então, por isso que eu digo para vocês têm que encontrar um momento próprio, vocês têm que reservar um momento diário para que você consiga meditar, para que você consiga entrar em silêncio, para que você encontre a serenidade, tá? Esse é um primeiro passo muito importante para você preparar a tua mente para, quem sabe, em algum momento atingir alguns estados alterados de consciência
que mais do que refletir, você vai perceber pelo fato de retirar uma carapaça da matriosca, né? Você vai perceber por conta própria, não pelo movimento de reflexão, que é muito importante numa primeira etapa, tá? Mas a reflexão, ela está num primeiro movimento condicionante, né? Porque você ainda está ligado ao intelecto, ao estudo, que é importante, mas na verdade o que vai te fazer realmente despertar é um processo muito mais profundo do que a própria reflexão. É o processo contemplativo interno, meditativo. E isso tem a ver com o fato de que quando você faz esse movimento, você está reequilibrando a energia dos teus chakras. Esses centros energéticos que a gente tem distribuídos ao longo da coluna vertebral, né? A gente tem, na verdade, milhares e milhares de chakras espalhados por todo o corpo, mas eu estou falando aqui dos 7 chakras principais responsáveis pelo processo de despertar espiritual e de expansão de consciência. Então, quando você faz esse reequilíbrio interno, quando você mais do que reflete num primeiro momento sobre isso, quando você percebe a realidade tal como ela é, você vai atingir um novo nível, uma nova camada da bonequinha russa matriosca, né? Você vai estar retirando uma película e entrando em outra. Você está acessando um outro corpo, além do corpo físico, um primeiro corpo sutil. E quanto mais você vai sutilizando, você vai se aproximando em nível de corpos sutis da consciência, do eu real, mais você se aproxima da verdade. E não é uma verdade que te colocaram de fora para dentro, é uma verdade de dentro para fora, que você descobre dentro de si mesmo. Tá, então vou sentar aqui, vou botar a câmera aqui. Então os chakras, eles são centros energéticos que se reequilibram naturalmente quando você... Deixa eu ver se eu boto essa câmera aqui. Quando você empreende essa busca pela verdade, quando você empreende essa busca íntima dentro de si mesmo, tá? Então, quando você procura compreender quem você realmente é, nesse movimento de introspecção, de mergulho, você percebe uma coisa: por mais que você não saiba com certeza ainda quem você é e o que você é, e você ainda está nesse movimento, mas uma coisa você tem certeza: você sabe o que você não é. Você não é o corpo físico, você não é simplesmente a primeira camada da bonequinha russa, você não é a matriosca, você é muito mais do que um corpo de carne, muito mais do que um nhoque de carne, uma lasanha, tá? Você é consciência. Então, quando você faz esse movimento, quando você faz essa busca de forma séria, você reequilibra a energia desses centros energéticos, que são os chakras, né, que também são centros de consciência, e aí você influencia a tua vida física, a tua vida emocional, a tua vida mental, a tua vida espiritual. E por mais que existam exercícios muito pontuais e objetivos para você desbloquear e ativar cada chakra, e facilita muito exercícios de meditação, exercícios de visualização, mantras, bidya mantras, tudo isso vai facilitar. Mas quando você faz um movimento de introspecção profunda, de meditação profunda, não só sentado em casa, mas no teu dia a dia, quando você contempla a realidade tentando perceber o que ela realmente é e que você internamente está conectado a essa realidade exterior, você, de uma forma quase que automática, você reequilibra esses centros energéticos, você reequilibra esses chakras, tá bom? E quanto mais você empreende esse processo, esse movimento, mais você vai perceber que você não é o teu corpo, que você não é a tua mente, que você não é o teu ego, que isso são expressões, são ferramentas que a consciência se utiliza nessa grande atuação da vida terrena, tá? E que, em certa medida, são verdades, mas são verdades temporárias, impermanentes, parciais. A verdade absoluta, quanto mais você mergulha dentro de si, isso a gente vai encontrar tanto no Vedanta, no taoísmo, no xamanismo e em todas as filosofias meditativas e contemplativas da realidade, você vai perceber isso, tá? Todas te conduzem para o mesmo caminho. Você pega também, né, escolas como, sei lá, os franciscanos ligados ao cristianismo, todas que propõem um movimento real de introspecção, que te colocam em contato com a natureza, com os animais,
Isso te faz perceber que tudo isso está conectado, é como se fosse um grande emaranhado quântico, onde todos fazem parte de uma mesma teia de energia e de luz. Beleza? Então procurem nessas filosofias espiritualistas uma espécie de caminho para o movimento de mergulho profundo, tá? Você não precisa se apegar a uma filosofia específica, você tem que ver qual dessas filosofias, desses movimentos vão te levar de uma forma mais profunda para esse autorreconhecimento, como ser de luz, como Atman, como centelha divina. E a partir daí, o movimento é com você. Eu estou apenas dando uma dica, estou apenas propondo um caminho que pode te facilitar. Mas quem vai caminhar, quem vai empreender passo a passo a jornada é você. E uma outra coisa também muito legal, quando você começa a alinhar esses chakras, né? Os pássaros aí, 6 e pouco da manhã, eles ficam ativos pra caramba, né? Acordam, vão se comunicando. Então vamos lá. Então quando você desbloqueia esses chakras de uma forma muito natural, você vai mexer automaticamente, né, em níveis um pouco mais profundos com a energia Kundalini. O que seria essa energia Kundalini? É um poder latente, chamado pelos yogis antigos de energia serpentina, de fogo serpentino, onde essa energia está adormecida na base da coluna, mais especificamente no chakra Muladhara. Se a gente pegar o yantra do chakra, que é um quadrado amarelo cromo, representando os 4 lados, as 4 direções, ele é a morada dessa serpente, tá? Dentro desse quadrado existe um triângulo invertido, simbolizando em alguns aspectos a morada da energia feminina, tá? Apontando para baixo. Esse triângulo aponta para baixo por quê? Porque ele está captando a energia Kundalini que vem do centro da Terra. E aí quando você captura essa energia do centro da Terra, no próprio chakra você vai desenvolver, digamos assim, a tua energia Kundalini no teu chakra Muladhara, e o objetivo é que você acenda essa energia para os chakras superiores, tá? Rompendo todos os nós até chegar ao chakra coronário, que é o chakra Sahasrara, um chakra que te conecta ao todo. Tá? Então é um movimento que você vê, você questiona, você reflete, você acorda dessa ilusão que a vida material tenta te condicionar. No primeiro momento é reflexão, é questionamento, e depois não tem mais reflexão e condicionamento. Você parte para o nível energético. Você sente energia, você se conecta à energia, para depois, numa terceira etapa, você entrar num nível consciencial, tá? Então, onde você vai juntar o processo energético com o nível de consciência. Porque os chakras, eles não são apenas centros energéticos, eles são centros energéticos e são centros de consciência. Cada um representa um patamar de consciência. Então, quando você desperta a energia Kundalini, ela vai ascendendo por cada chakra e vai desbloqueando cada nível de energia, mas além do nível de energia, ela está desbloqueando um nível de consciência. E cada nível de consciência vai te ligar a uma espécie de divindade interior, de guru interior, tá? E quanto mais você se aproxima do alto, mais você está sutilizando, está se tornando mais sutil, menos material, tá bom? Acho que a ideia central do vídeo é essa, que a gente encontra em filosofias antigas respostas para as nossas dificuldades atuais. E é importante também que a gente reconheça que nesse processo, em certa medida, a gente também cria a realidade. E a gente cria a realidade quando a gente rompe com essa mentalidade, com esse condicionamento de que a gente é apenas o corpo físico que nasceu para estudar de forma tradicional, para repetir as mesmas coisas, ter os mesmos medos, ter as mesmas preocupações que todos e ter as mesmas metas superficiais, tá? Que em geral é isso, né? Você nasce para ir para a escola, para depois arrumar um emprego, aí você arruma um parceiro, uma parceira, e nesse momento você casa, tem um filho e fica esperando a morte te levar. E trabalha de uma forma árdua, no sentido assim, que você não tem tempo para construir nada além daquilo que a sociedade te propõe. Você não tem tempo para investigar a si mesmo. Então, quando você rompe com essa ideia de que você nasceu programado para sofrer, para trabalhar, e isso aí faz parte da vida e é super normal, você tem que trabalhar exaustivamente 1000 horas por dia para pagar as contas e para comprar uma casa boa e um carro bom, tá? Quando você rompe com essa ideia, não estou dizendo que você não pode ter uma casa boa e um carro bom, né? Um outro papo. Então, resumindo aqui, acho que a ideia central é que a gente rompa logo numa primeira etapa com essa ideia
que a gente tem que cumprir uma função que já está determinada. Mas que função é essa? Que a gente tem que trabalhar, que a gente primeiro nasce, vai para a escola, estuda, trabalha, depois que trabalha encontra sempre aqueles empregos tradicionais que tem a ver com o condicionamento que tentam colocar para a gente da realidade, para que a gente se torne cada vez mais escravo desse piloto automático e perpetue uma vida que é isso, repetição, é uma espécie de transe coletivo, onde as pessoas acham que o objetivo final da vida é isso, é constituir família, trabalhar e esperar a morte chegar para ensinar para o filho a reproduzir tudo isso de novo. Ninguém fala que você nasceu para se iluminar, que você nasceu para despertar a consciência, para expandir a consciência. Ninguém te fala quando você é pequeno que você além é muito mais do que um mero corpo físico. Você tem que descobrir isso por conta própria, pelo menos aqui no Ocidente. Tá? No Oriente, que também tem muitos problemas, tem guerra, tem ego, tem destruição, tem castas na Índia, né? Tudo isso, né? Tem um monte de problema. Na China também teve uma violência terrível, mas com tudo isso eles te ensinam desde novo que você é muito mais do que um corpo físico. Então, nesse ponto, eles já estão saindo muito na frente, até com os erros todos, pelo menos para esse movimento de introspecção, de meditação profunda. O Oriente está muito à frente de nós, até por isso que muitos espíritos de lá reencarnam no Ocidente para trazer para aqueles que estão aqui no Ocidente uma convicção muito poderosa da imortalidade da alma. E a gente até acaba formando religiões, fraternidades, porque espíritos já encarnam de lá para cá. Então a gente pode pegar uma filosofia como o Vedanta, que ensina para a gente que o verdadeiro propósito da vida é a união com o Brahman, e que para que isso ocorra a gente tem que transcender essa dualidade, percebendo que a gente não está separado, que a gente está num grande caldeirão, todo mundo junto, que por mais que a gente seja uma gotinha no oceano, quando a gota percebe que não é gota, que ela é o próprio oceano, ela percebe que a multiplicidade é apenas uma ilusão, porque o que importa em essência é a unidade, tá bom? Então procure sempre práticas que cultivem essa percepção, que cultivem compaixão, que te impulsionem a se conectar com os outros. É por isso que eu sempre digo que atos de serviço desinteressado, onde você não ganha nada, sempre te ajuda a transcender espiritualmente, sempre te ajuda a transcender no sentido de ego. Você abandona uma carapaça do teu ego, você acaba percebendo que não é apenas a multiplicidade, o corpo físico, a mente, o ego, você também é unidade, você é o todo. Tá bom? Então, tente colocar algumas práticas espiritualistas na tua rotina. Pode ser qualquer prática, mas tem que ser aquela que mexa com você, que atinja com profundidade a tua alma. E eu sempre digo, uma vida desperta, pelo menos daquele que está procurando o processo de despertar, ela não se resume em pequenos momentos de meditação, de profundidade. Ela deve permear todas as situações da vida, todas as ações diárias da tua vida. Então você tem que transformar cada tarefa da tua vida num ato consciente de despertar. Você tem que alimentar essa consciência dia e noite. E isso envolve a maneira que você fala com os outros, envolve muitas vezes também o que você se alimenta de uma forma contínua, como você trata esse alimento, você agradece por ele, você não agradece. Isso também envolve a amizade, o quanto você dá valor à amizade, ao respeito, ao carinho, à compreensão. A família também, em muitos aspectos, por mais que a gente tenha que transcender a família em algum momento, não digo que você tem que abandonar a família, mas você é um espírito imortal que muitas vezes não, que você não vai reencarnar sempre na mesma família. Vai ter um momento que você vai falar, eu vou ter que reencarnar agora num outro país. E, sei lá, o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mulher, meu filho, meu primo, alguém que eu gosto muito, vai ter uma outra missão para reencarnar em outro canto. Vai chegar um momento desse. Por mais que no final todo mundo se reencontre, e quanto mais você entra em estados mais profundos de consciência, você vai para os planos mais sutis, onde não existe mais corpo, não existe mais divisão. Mas estou falando de uma forma aqui, por que eu falei isso? Muita gente acha que você tem que reencarnar sempre com a mesma esposa, com a mesma mulher, com o mesmo marido, com a mesma família. Por mais que isso seja extremamente comum, vai chegar um momento dessa ruptura, tá? Então, a família é importante para preparar o teu amor inicial naquele grupo específico, mas depois esse amor
real tem que expandir para o mundo todo. Tá? Mas isso é um outro papo, senão vou sair um pouco do meu propósito aqui. Tá? Então, busque filosofias espirituais. Busque algo que te leve além de si mesmo. Por isso é importante você estudar, por isso é importante você trocar ideia com amigos sobre espiritualidade, sobre despertar espiritual, sobre expansão de consciência. Enfim, quanto mais você saturar a tua mente e quanto mais você trocar esse tipo de ideia, mais você está alimentando um novo condicionamento, mas não um condicionamento de fora para dentro, mas de dentro para fora, que você procura descobrir quem você verdadeiramente é. Então, concluindo aqui, o conselho que eu dou para vocês é que vocês se libertem pela consciência, porque o sistema ele só vence, ele só se torna vitorioso quando você permanece o quê? Consciente ou inconsciente? Quando você permanece inconsciente, tá? Então, quando você interage com essas práticas espirituais, quando você propõe esse movimento de autoinvestigação, de equilíbrio dos teus chakras, onde você vai acessando novos níveis de energia e de consciência, até o despertar da Kundalini, que eu falei para vocês, que pode ocorrer, e depois eu vou fazer um vídeo mais específico explicando sobre o que é esse despertar e seus diversos despertares, né? Porque não existe só um despertar. Cada pessoa vai despertar a Kundalini num nível. Cada pessoa vai ter um chakra predominante, pelo menos no início, até que todos estejam completamente equilibrados, até que ela permaneça no chakra coronário, que é muito difícil, né? Isso aí já é um nível de mestre, tá? Mas, enfim, você tem que perceber o quê? Que você é uma centelha divina, que você é o Atman, que você faz parte dessa criação, como peça de um grande quebra-cabeça. Então, o recado que eu dou para vocês é que para que você rompa com esse condicionamento, com essas crenças limitantes, com essas ideias que te escravizam nessa caverna, contemplando essas sombras, assim como Platão falou, desde criança, para que você rompa com tudo isso, você tem que propor um movimento de autoinvestigação, um movimento de mergulho profundo para dentro de si mesmo. E isso você vai encontrar em diversas filosofias espiritualistas. Tá bom? A ideia central é que você rompa com esse aprisionamento, que você rompa com esse piloto automático que o sistema se utiliza para te condicionar, tá? Então é isso. Acho que eu já estou até ficando mais repetitivo aqui, a ideia era essa. Mais uma vez, quem gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, isso é importante para o engajamento do canal, muito importante. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre chakras, clica aqui no link fixado que você vai encontrar um curso muito legal sobre o chakra raiz, sobre o chakra Muladhara, que é o primeiro chakra nesse processo de despertar espiritual, nesse primeiro processo de expansão de consciência, um chakra que ele faz uma abertura muito profunda, de forma brutal, para uma nova realidade, né? Porque se você trabalhar esse chakra, você vai encontrar não só um mundo material de uma nova forma, né, no sentido de prosperidade, de abundância, de saúde e tudo mais, mas o momento espiritual também, porque vai te dar muito mais força para você ascender para os chakras superiores, vai te dar um alicerce, uma sustentação, tá? Então, quem tiver interesse, basta clicar no link fixado e tem o curso lá na Hotmart, que é extremamente importante para esse teu processo de despertar. Quem tiver interesse também, tem um link específico que também te leva para a Hotmart, só que é para um e-book onde eu trabalho questões do terceiro olho, eu trabalho o chakra Agnya, que é o chakra frontal, que tem a ver com clarividência, com intuição, onde eu proponho exercícios, onde eu faço um apanhado geral de como é que é o funcionamento dele. Eu estou atualizando sempre esse e-book. Semana passada eu pensei numa nova ideia, né, num novo exercício que eu comecei a escrever para colocar também, porque às vezes eu penso assim, esse exercício funciona comigo, mas às vezes tem outros que funcionam com outras pessoas. Então eu estou sempre pensando e percebendo a realidade. Olha o passarinho cantando aí. Eita! Eu estou sempre percebendo como é que as coisas podem funcionar também com as outras pessoas. Então, eu sempre vou tendo alguns insights novos, alguns exercícios. Enfim, quem tiver interesse, clica no link fixado. Beleza? Como eu sempre digo, muito obrigado e namastê.